Oi, crianças do quinto ano. Tô aqui pra gente finalizar o nosso conteúdo de história, tá? Simples, fácil, vocês vão gostar bastante. Peguem o livro, tá? De vocês. Abram nessa página aqui, que é a página 29, tá bom? Que vai falar sobre no tempo da natureza. E aí, no começo desse capítulo, né, no começo do livro, nós estávamos falando sobre a oralidade, de como as histórias eram passadas de geração para geração, não era isso? Alguns eram só contando, depois aconteceu lá a invenção da prensa, né, de letras móveis. Ok, até aí bem tranquilo. E agora nós vamos falar sobre como eles mediam o tempo, né? Porque já que não tinha livro, não tinha as escritas, como eles faziam para medir a passagem do tempo? Eles tinham que medir, né? Não podia viver para sempre, né? Em um ano, em um dia só, até porque sempre aconteceu o dia e a noite, né? Então, ó, página 29 e acompanhe aí, ó, no tempo da natureza. Vou ler com vocês, tá bom? E já vou falando quais são as partes que tem que grifar, que são importantes, ó. Prestem atenção, ó. A relação dos grupos indígenas com a natureza é representada em diversos aspectos culturais desses grupos. Não apenas as histórias contadas, de geração em geração, mas também a natureza influencia a maneira como os indígenas contam o tempo. Já marca aí, né? Ó. Mas também a natureza influencia, né, a maneira como os indígenas contam o tempo, tá? Para organizar em longos períodos de tempo, os indígenas observaram os ciclos das chuvas, as cheias e as vazantes, né? Vazantes dos rios aí, ó, são os períodos de menor volume de água, né, de um rio. As estações do ano, as estrelas no céu e outros elementos da natureza. Olha só como os índios são, né, ó, inteligentes. Para medir o tempo não existia o calendário, mas eles mediam de acordo com o quê? Com o tempo das chuvas, de acordo com as estações, né, do ano, com as cheias, né, dos rios, observava as estrelas no céu. Se vocês observarem, gente, as estrelas, praticamente todas as noites, elas estão em locais, né, diferentes. Então, dá para você observar a mudança, tá bom? E os elementos da natureza. Que elementos são esses? Bora lá, ó. Com base nessas informações, diversos povos criaram calendários para auxiliar na organização das tarefas durante o ano. Época da colheita ou de plantio, de chuvas ou de seca e até mesmo períodos de celebrações e rituais. Já marca esse parágrafo aqui todo, ó, de com base nessas observações até rituais. Grifa, importantíssimo. E aí tem bem aí, ó, observe um calendário anual do povo indígena Tuiuca, que vive na região amazônica. Esse calendário aqui, ó, pertence a um povo indígena Tuiuca. Se vocês observarem bem os desenhos, ó, nós temos aí, ó, os elementos da natureza, né, ó. Temos aí, ó, o tempo de enchente, temos o tempo de colheita, o tempo de plantio, tá? Para ficar mais fácil, né, vocês podem ler, ó, essa parte pequenininha aqui, ó, que nós chamamos de legenda, né, ó. Tá aí, ó, os Tuiuca representaram ciclos de enchentes, período de floração e frutificação, revoada de formigas e cupins, desova de peixes, aparecimento de rãs e outras manifestações da natureza. Esse calendário também foi feito com base na observação das constelações. Por exemplo, quando a constelação Pleiades aparece na madrugada, considera-se o início de um novo ano.
Então, ó, eles observavam muito, gente, o céu durante a noite, né? Para eles observarem tanto assim que eles conseguiram compreender e entender observando que quando a constelação Pleiades aparecia no céu, quer dizer que mudava o ano. Ela só aparecia de ano em ano para eles, tá? E aí, continuando, vamos para a página 30. Na página 30, temos aí a criação de 2 calendários. O calendário lunar e o calendário solar. O nome já diz, lunar, lua, solar, sol. Mas vamos lá, ó. Calendário lunar. Desde muito tempo, os humanos têm o hábito de observar o céu, né? Isso é fato, desde lá de antigamente, né, dos primórdios, as pessoas observam o céu. Com isso, as sociedades antigas, como a egípcia e a mesopotâmica, perceberam que os astros celestes têm certa regularidade em seus movimentos. A Lua, por exemplo, tem um ciclo de 28 dias com 4 fases diferentes. Ao final, o processo se repete, iniciando-se um novo ciclo. Quais são as 4 fases da Lua? Lua nova, crescente, minguante e cheia. São 4 fases da Lua. Ao final de 4 fases, ela se repete. Então, ó, o ciclo total da Lua é 28. Se eu divido 28 por 4, dá quanto? Quem faz a conta aí? Hein, galera? Dá 6. É isso? Dá 6? Não, galera, dá 7, né? 7. Então, ó, 7, uma semana. Uma semana se passou, muda a fase da Lua. Se vocês observarem, até hoje é assim. De 7 em 7 dias, a Lua muda de fases, tá bom? Continuando, ó. Ao final do processo, né, se repete, iniciando-se um novo ciclo. Por isso, alguns povos contam 28 dias para representar o período de um mês, pois esse é o tempo que a Lua demora para passar por suas fases sem repeti-la. E aí agora temos o calendário solar. Os mesopotâmicos perceberam que a Terra demorava aproximadamente 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. Eles conseguiram notar isso por causa das mudanças no tempo. Com base nessa observação, elaboraram um calendário dividido em 12 meses. Cada mês dividido em semanas. E em cada semana, em 7 dias, que era o número de corpos celestes que eles conheciam na época. Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno. Quer dizer que só existiam esses? Não, mas esses eram o que eles conheciam, tá? Esse tipo de calendário, que tem como base o ciclo solar, foi adaptado e é usado, gente, atualmente em vários países, como aqui no Brasil. Então, o nosso calendário, ele é baseado, não é igual, ele é baseado no calendário, né, dos mesopotâmicos, no calendário solar. Tanto é que o nosso é dividido em 12 meses, cada mês é dividido em semanas, né? Cada semana é dividido em dias, correto? Cada semana tem 7 dias na semana, certo? Nosso calendário foi adaptado com o solar, tá? Que também é de acordo com os 365 dias que a Terra leva para dar a volta completa ao redor do Sol. Fácil. Feito isso, vamos lá para a próxima página, o Saiba Mais. Saiba Mais, gente, é uma dica a mais que ele dá para vocês, ó. Para marcar o primeiro ano dos calendários, as sociedades escolheram eventos que consideravam importantes
de acordo com as suas crenças e culturas. Nas sociedades cristãs, por exemplo, o nascimento de Jesus Cristo é considerado o ano 1 do calendário. Já nas sociedades islâmicas, o primeiro ano é a data em que Muhammad, ou Mohammed, não sei a pronúncia, fundou o islamismo, o ano de 622, conforme o nosso calendário. Por isso, nem todos os países contam o tempo da mesma maneira. Entretanto, é importante destacar que o ano 1, dos calendários, ele é apenas simbólico. O tempo existia muito antes disso. E aí, por isso que a gente percebe e vê isso nos livros, Ano 1, o ano do nascimento de Jesus Cristo, tá? Começamos a contar daí. Mas antes já existia. E aí a gente conta o ano como se fosse, os anos antes de Cristo e os anos depois de Cristo. Por isso que tem essa diferença nos anos, Tem o ano que aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo, tá? Por que usou o ano do nascimento, O ano 1, assim, vamos dizer assim. Para poder facilitar a contagem do tempo, tá, gente? Só para isso. Vamos para a atividade aí, ó. Eu faço parte da história. Número 1. Para que servem os calendários, gente? Para que servem os calendários? Tá vendo o texto. Para a gente poder organizar o quê? Hein? Organizar o nosso tempo. Para mais nada, galera. Para a gente organizar o tempo, para organizar as nossas atividades, Os períodos, de tempo, os períodos de dia. É para isso que serve o calendário, tá bom? Número 2. Número 2, tem uma atividade para vocês fazerem aí, ó. Bem fácil, ó. Crie um calendário em que o primeiro ano é o ano do seu nascimento. Como seria esse calendário? Que acontecimentos importantes podem ser registrados nele? Ó, em uma folha à parte, vou pedir para vocês fazerem no caderno de história, para deixar organizado, tá? Então, lá no caderno de história, coloquem lá, ó, página 31 do livro, questão de número 2. Vocês vão criar o calendário que o primeiro ano é o ano do seu nascimento. Se fosse meu, seria o ano de 1985. Sou nova ainda, Seria esse primeiro ano. E eu ia marcar, as coisas importantes, ó. Quais as atividades que realizo diariamente e anualmente? Diariamente, o que eu faço diariamente? Acordo, tenho aula, faço dever, jogo, não sei. Atividades suas. Anualmente, anualmente eu viajo com a minha família, visito um parente que mora longe. Atividades suas, Depois, as datas e acontecimentos mais importantes para você. E aí vocês podem colocar as datas que vocês quiserem. Tal ano eu conheci tal pessoa. Então vai, tal ano não, tal dia, tal mês, conheci tal pessoa. Vai marcar no calendário, tá bom? Pode colocar aí, ó. Conheci a Tia Ju. Não sei, é uma data importante, gente? Eu acho data importante, tá bom? 26 de agosto, meu aniversário, meu nascimento, uma data importante, hein? Não esqueçam. Número 3, tá? Aí a número 3 tá bem assim, ó. Como você se organiza para realizar essas atividades? E aí é pessoal, como que você se organiza para realizar as atividades diariamente de vocês? Como é que vocês se organizam? Vocês anotam em algum local? Ou deixa a mãe de vocês, o pai de vocês, cobrarem ela de vocês? Não sei, pessoal, tá? Página 32 e 33 pede para vocês, deixa eu só abrir aqui, observarem os dois calendários. Temos aqui este calendário circular e o calendário que usamos atualmente. E aí ele pede para vocês responderem, ó. De acordo com a leitura das imagens, leitura de imagem é observar, ver o que tem neles de escrito, de importante, que vai fazer, com que a gente consiga responder as questões. Letra A.
O que essas imagens representam? Gente, o que essas duas imagens representam? Estamos falando de quê? Calendários, né? Pelo amor de Deus. Então, bora lá. Letra B. Descreva como o povo indígena Suiá organiza as atividades de trabalho ou lazer durante o ano. E aí, vocês vão olhar esse calendário aqui, ó. Como que eles organizam, né, as atividades dele de lazer e de trabalho durante o ano, hein? Aí vocês vão lembrar, ó. Em novembro tem o quê? Verão. Em dezembro, em dezembro eles plantam melancia, tá? E aí vocês vão ver aí. Letra C. A letra C, ele pede para vocês sobre a diferença entre esses dois calendários, marcar verdadeiro ou falso nas afirmativas. Tem bem aí o calendário da imagem 1, que é essa imagem aqui, ó, este calendário aqui. Está relacionado às atividades urbanas? É relacionado às atividades das pessoas da cidade? Sim ou não? Só marcar, V ou F. A segunda aí, ó. O calendário da imagem 2, que é essa imagem aqui, ó. Marca alguns eventos e celebrações importantes para grande parte da sociedade brasileira. Ele marca coisas importantes que são importantes para geral? Sim ou não? É só lembrar. Feriados, todo mundo comemora? Sim. O que mais que tem aqui no calendário? Tem a data aqui, ó, do dia 25 de dezembro. Todo mundo comemora? É uma data importante para todos? Sim, então, né, ó, verdadeiro. E a última aqui, ó. O calendário da imagem 1, este daqui, representa um modo de vida ligado à natureza? Sim ou não? Se não é urbano, né, gente, só pode ser da natureza, né? Então, verdadeiro. E aí, última página, 34. 34, ele pede bem assim, ó, ele fala, tia Ju, aprender é divertido. Lá do material de apoio, que é este aqui, ó, deixa eu abrir para vocês. Eita. Nós temos aqui o calendário asteca, tá? Ele pede para vocês recortarem, né, nas linhas pontilhadas, tá? E montar. Como é que vai montar? Aqui no meio, tá vendo que ele tem um buraquinho? Um buraquinho, tem um pontinho. Esse pontinho aqui tem que ser furado, tá? Por que furado? Ele tem que ser anexado, né? Montado em outra folha de modo que eu consiga girar eles, tá bom? Só para vocês poderem observar, ó. Então, aí tem bem aí, ó, do seu material de apoio, recorte as partes que representam um dos calendários utilizados pelos astecas, povo que viveu na América Central há aproximadamente 700 anos. Siga as instruções para montá-lo. E aí tem as instruções aqui para vocês fazerem, tá bom? E é só isso, galera. Precisa me mostrar? Este não, tá bom? Então, ó, um beijo. Foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Finalizamos nosso conteúdo de história. Temos avaliações próxima semana e vamos estudar, galera. Tchau!